governador do estado do Rio de Janeiro ainda tem moral para avalizar aditivos que levem a obra do Comperj de 15,3 milhões para 36 bilhões, nós estamos falando de MI, não, MI, não, nós estamos falando de BI, bilhões. O valor inicial era 15,3 bilhões. Agora, o valor de 36 bilhões ainda é chamado pelo Júlio Bueno, secretário de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, como sendo conservador. Inclusive participei eu de uma reunião acompanhando o sindicato que está negociando a greve do Comperj, aonde o secretário de Abastecimento da Petrobras ficou muito chateado em saber que o secretário do Rio de Janeiro estava colocando esses valores, anunciando esses valores a público. Então, essa pergunta que é feita aqui pelo sindicato, né? O governo Cabral ainda tem moral para projetar um aumento astronômico no valor da obra do Comperj? Essa pergunta não tem que ser respondida só pelo Cabral. Essa pergunta tem que ser respondida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Essa pergunta tem que ser respondida pelo Judiciário no Rio de Janeiro. Essa pergunta tem que ser respondida pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado. Essa pergunta também tem que ser respondida pelo BNDES, que é de onde o dinheiro está saindo. Essa pergunta tem que ser respondida, tem que ser cobrada a resposta dessa pergunta pelo Estado, pela população do Rio de Janeiro, pela população carioca, pela nossa sociedade civil organizada. Será que o governador Sérgio Cabral, no meio de todo esse deltaduto, tem moral para fazer esse tipo de transação, para dirigir as empreiteiras que estão dentro do Comperj para esse tipo de movimentação? Então, essa pergunta fica aqui. Eu, como parte do parlamento, já quero adiantar minha parte. Eu acho que não. Eu acho que o governador Sérgio Cabral não tem moral para isso. E acho que cada deputado dessa casa tem que subir nessa tribuna e dizer isso. E acho que a presidência dessa casa também tem que usar os mecanismos institucionais que essa casa tem para dizer exatamente como que nós temos que tratar a situação do Comperj e esse verdadeiro assalto à mão armado que está sendo organizado para ser feito lá naquela obra. E mais, isso em detrimento dos trabalhadores, mais de 14 mil trabalhadores que hoje estavam lá reunidos em assembleia, que já estão há quase 20 dias ou 23 dias em greve, aguardando uma definição, e os consórcios preferem o prejuízo, aliás, não preferem prejuízo, eles preferem aguardar e derrotar os trabalhadores, não pagar aquilo que está escrito na CLT, não pagar os direitos legais dos trabalhadores de uma greve dentro da sua campanha salarial, porque sabe que no final a Petrobras, como em 2009 ou 2010, vai lá e paga o prejuízo. Então, tem uma demanda colocada aqui. As empreiteiras, elas continuam ganhando, lucrando, independente de tudo que aconteça, de todos os questionamentos, essas continuam ganhando. E elas fazem questão de não dividir com aqueles trabalhadores, de não dividir, por exemplo, com os moradores lá de Porto das Caixas, que estão sendo tirados das suas casas para poder passar os dutos da SEDAI, que estão com uma obra há 8 meses do PAC, aguardando a construção das suas casas, e até agora a obra não parou. Semana passada eu estive na obra de Porto das Caixas e os operários estavam parados, porque não receberam o pagamento. Aí o operário não recebe o pagamento, o operário não faz a obra e o morador não tem casa para morar. Será que os pequenos produtores de Sambaetiba, que estão sendo expulsos dos seus pequenos sítios, que estão tendo as suas casas rachadas, que estão tendo a saúde das suas famílias abaladas pela poeira e pelas condições que estão sendo colocadas por essas obras, estão felizes com isso? Que esses avalizam os consórcios e avalizam o governador Sérgio Cabral? Pois bem, somos nós que temos que responder isso, e eu acho que aqui nós temos uma frente parlamentar aqui nessa casa para discutir a questão do Comperj. Eu acho que essa frente parlamentar tem que botar a cara. Existe uma crise grave em Itaboraí, nas cidades do entorno. A frente parlamentar tem que pegar a direção desse processo e dar uma resposta. Eu vou solicitar ao presidente Paulo Melo que a gente possa realizar uma audiência pública aqui na casa,
onde o governo seja chamado, os consórcios sejam chamados e os representantes, o Sindicom, o Sindipetro, os sindicatos dos trabalhadores também possam estar presentes, onde a sociedade que está agredida nos seus direitos ali no entorno também possa estar presente, porque é através dessa audiência pública, da ação da frente parlamentar e de um questionamento aos abusos que estão sendo praticados no Comperj, é que nós vamos poder provar que esse parlamento aqui realmente respeita a Constituição, que diz que o seu papel é fiscalizar, para que esse tipo de abuso, para esse tipo de fraude, para esse tipo de corrupção que está acontecendo a partir do Comperj não aconteça e não agrida a nossa população e não agrida os nossos trabalhadores. É isso que eu tinha a dizer. Vou sentar com o presidente dessa casa e vou solicitar a ele providências para que a gente possa acompanhar, fiscalizar e, se for o caso, punir, mandar para a cadeia todos os envolvidos nesse tipo de abuso que está sendo praticado lá naquela região. Muito obrigado, senhor presidente.